O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje 8 projetos para fomentar o mercado de crédito à Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos. A pauta está no Legislativo, incluindo propostas que já estavam tramitando antes do governo anterior e também foram recuperados ali na gestão Lula, segundo o ministro. Haddad disse que alguns deles aguardam mais de um ano para uma definição do relator e pediu apoio da Febraban. Vamos acompanhar um primeiro trecho. São temas sensíveis, então fazer chegar aos presidentes das duas casas esse pedido conjunto para, primeiro, olhar para essa agenda e, segundo, designar pessoas que tenham a capacidade de diálogo técnico com os interessados. A vantagem desses projetos é que eles estão muito amadurecidos. Houve uma pactuação na sociedade, de uma maneira geral, né, junto aos interessados, para chegar a uma redação para cada um muito adequada para que ele produza os melhores resultados possíveis. Então eu não vejo dificuldade, né? Agora, se tiver um ajuste aqui e ali, depois da designação do relator, ele vai ser muito marginal. O ministro Haddad disse ainda que o governo propõe mudanças no projeto de lei de falências, especificamente sobre a recuperação dos créditos dos credores em virtude do atraso e dos procedimentos de liquidação dos ativos das empresas. Vamos ver mais essa e acompanhar também. Você propõe uma alteração que vai melhorar a capacidade de recuperação de crédito. Então nós vamos agilizar a capacidade de que esse procedimento aconteça num prazo menor, com uma avaliação mais rápida. Ô, Dávila, o que você acha da manifestação do ministro Haddad sobre esses temas? Vamos começar por essa questão que envolve os créditos aí nessa reunião com a Febraban. Não, é uma boa atitude, porque no fundo no Brasil a gente precisa... Um dos problemas que impede o crescimento econômico no país é o custo elevado do crédito. É muito caro você tomar dinheiro para arriscar um negócio. Sim. Com a taxa de juros que você tem hoje, é melhor você deixar o dinheiro no banco do que tirar o dinheiro do banco e apostar no negócio. Então, tudo que facilitar para melhorar a qualidade do crédito e diminuir o valor que você vai pagar sobre o empréstimo é bom. E essa questão também é importante de reaver crédito em horas de falência de empresas, porque também é outra coisa. A lei de falência melhorou muito isso, mas precisa melhorar mais. Então, eu vejo com bons olhos uma conversa para melhorar a qualidade do crédito. Isso precisa dar segurança aos bancos, de que eles vão receber esses bens. E precisamos também diminuir muito o spread bancário, e aí precisa mais segurança. Então, eu vejo esse conjunto de medidas como algo positivo para reduzir o custo do capital no Brasil, que é, sim, um dos entraves para a retomada do investimento no Brasil. Como é que você analisa, Segré? Quando eu vejo duas formas diferentes. O spread é muito amplo. O spread é a diferença entre aquele valor que você, audiência que está nos acompanhando, que ele coloca numa aplicação, num banco, e ele te dá 10% ao ano. E essa mesma pessoa vai no mesmo banco, noutra janela, e diz, eu quero um empréstimo, e me cobra 30%. Sim. Então você fala, peraí, se eu coloquei 10 e está me cobrando 30, essa diferença chama spread bancário. Nesse caso do crédito. Mas a definição por si de um crédito com zero risco é aquela necessidade de recurso financeiro em que uma pessoa solicita a uma entidade financeira dinheiro provando que não precisa dela. Porque para você ter uma taxa de juros tem que mostrar garantias, enfim. Quando você dá as garantias, o risco do banco é menor. Então deveria, consequentemente, ter uma taxa de juros menor. Eu continuo defendendo, e muito provavelmente vai ter muita entidade financeira que vai ser contra isso, a legislação, até onde eu sei, não permite evitar a intermediação. Que nós já falamos aqui desse assunto. Sim, é verdade. Então, através de uma empresa fintech, utilizar, dizer, o Dávila tem recursos, eu preciso de recursos, então ele avalia através de, logicamente, metodologias claras e seguras que eu sou passível de crédito, então ele me dá o crédito com um spread menor. Quando você libera esse mercado de crédito, naturalmente a taxa de juros diminui, porque o banco ganha emprestando o que ele recebeu de outro. É verdade. Eu não vou ficar, eu sou banco, eu vou pegar dinheiro teu, do Dávila, do Pipeiro e fico com o dinheiro. Tá, o que eu faço com esse dinheiro? Eu estou pagando juro como entidade financeira.
Então eu tenho que emprestar esse dinheiro para outro, da mesma maneira que alguém que compra um produto deve vender o produto. Não adianta ficar com esse produto em estoque. Então me parece que deveria ir por esse lado. Nessa linha, eu sou a favor da desregulação do mercado de crédito. Não precisa regulação de nada, regulamentação de nada. A única questão que sim me preocupa é que isso seja mais abarcativo, como na canetada da época de Dilma, em que diminui a taxa de juros na marreta, para que todo mundo que aquele possa querer tenha crédito para dar um impulso na economia, que depois isso tem um custo que todo mundo sabe que tem. Você tem esse temor, Piperno? Não, estou até achando muito liberal esse ministro, né? Aliás, esse governo, olha só o ministro com esse discurso aí, o governo fazendo muito, né, muito leilão de concessão. Que coisa incrível, que mudança. Mas falando sério, no caso, por exemplo, da lei de falências que ele citou, né, e acho até que numa outra entrevista ele cita um exemplo, né, de uma instituição que ela pode reaver alguns bens, mas aí como a lei se arrasta muito, demora muito, às vezes a empresa ou quem venceu a causa e tal, até conseguir de fato recuperar aquilo, receber aquilo, os bens já se desgastaram muito. Já se deterioraram e perderam valor, né? Então, de fato, há necessidade de encurtar esses prazos. Tudo no Brasil é moroso demais. Eu acho que tudo que possa contribuir para que as soluções sejam mais rápidas é muito bem-vindo. Aliás, quem está mais tomando calote do que banco é o governo federal, sabia? Porque naquele governo populista da Dilma, deixaram os estados e municípios a tomar dinheiro emprestado. Os estados e municípios foram, pegaram o crédito, deram um aval lá para a União. E aí? E aí, o que acontece? Não pagaram e a União só conseguiu executar 10% das garantias. E sabe quanto o Tesouro já teve que cobrir de dívidas de estados e municípios? 62 bilhões de reais. É uma vergonha. É uma vergonha. Agrega mais um bi de Cuba e Venezuela, que não pagaram também para o BNDES. Negócio inacreditável. É a mamãe Imagina, 10% ofertadeira da garantia você conseguiu executar. É um negócio inacreditável. E os maiores devedores são estados grandes, importantes. Pô, lógico, mas o Piperno, o que eu estou dizendo é o seguinte, a irresponsabilidade começou em 2014, quando os estados e municípios estavam proibidos de tomar dinheiro emprestado. E aí, a populista Dilma deixou. E aí começou a festa da uva de novo. E o Brasil está nessa situação de novo. Pode concluir. Por que naquela época isso foi colocado como que precisava a garantia? Lembrando que a crise de 1999, em que tem a desvalorização do real, foi provisto pelo calote da moratória de Minas Gerais, quando o governador era Itamar Franco. Que deu o problema que a partir daí explodiu tudo. Por isso tinha mais restrições. E com a Dilma... federalizou as dívidas dos estados, foi tudo para Brasília. Quem pagou foi em troca da lei de responsabilidade fiscal e da proibição de tomar dinheiro emprestado, crédito emprestado dos estados e municípios. Aí a porteira abriu em 2014 e nunca mais fechou. A conta está aí, 62 bi. Que teve que pagar.